Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 10 de maio de 2023. Você vai ter análises, comentários das notícias pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pelo advogado Marcelo Pavão, que também é jornalista. E a gente vai começar com uma notícia muito feia. A gente já comentou aqui essa semana a retirada de toneladas de lixo de um canal no centro de Santos, na rua Campos Sales, na semana passada. No sábado, uma ação da Prefeitura de Santos, com a organização não governamental, a ONG Ecofaxina, retirou 313 quilos do mangue dos rios ali, Casqueiro, no bairro do São Manuel, na zona noroeste de Santos. Falta muita coisa, né? Entre outras coisas, consciência ambiental, Benjamin. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste majoritariamente à noite, boa noite, ou a qualquer momento pelas plataformas. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente precisa discutir dois assuntos importantíssimos. Primeiro, a pobreza social de você jogar o lixo de maneira em que você não vai ser reciclado. A gente ainda tem o hábito de ser o sujão. Eu lembro das campanhas da nossa adolescência, que tinha aquela figurinha do garoto que jogava tudo no chão, um porco encarquilhado, que é muito o Cascão do Maurício de Souza. E o Sugismundo, né? Sugismundo, para mim era o sujão, mas era o Sugismundo, isso mesmo, eu queria lembrar. Que a gente incorpora muito isso. Não tem outro jeito, a gente, de pequeno, que se torce pepino. A gente tem que ensinar nossos filhos a ter esse cuidado com a nossa cidade em volta. A pandemia talvez ajudou um pouco. Poucas vezes durante a pandemia, quando eu circulei pela cidade, eu sempre, quando eu trabalhava, eu via a areia da praia, o mar mais limpo. A gente aprendeu a cuidar do ambiente porque nós ficamos presos nesse ambiente. A segunda questão, e Paulo, eu ia falar um pouco sobre isso, é ter um outro tipo de consumo. A gente consome demais produtos que vão contaminar o meio ambiente. Do plástico a rodo, o papel sujo, a embalagem que a gente não recicla. Está na hora da gente discutir um pouco isso. Eu, essa semana, e para mim quando eu vi a pauta ficou fantástica, eu estou discutindo muito sobre pobreza menstrual. Só para a gente entender, 25% das meninas não têm acesso à higiene durante a menstruação. E hoje a gente tem uma discussão, que ao meu ver está errada, que leva para a distribuição de absorventes descartáveis. Uma mulher, em média, cicla de 400 a 450 vezes na vida. Quer dizer, ela menstrua 450 vezes. Cada menstruação, ela vai gastar em torno de 20 a 25 pacotes absorventes. Não pacote, ou absorvente em si. Eu vou chutar um número mais ou menos aproximado de 10 mil absorventes que nós estamos jogando no meio ambiente. No meu espaço de fala como ginecologista, nós vamos discutir muito isso, como a gente evitar esse tipo de contaminação. Cada um faça a sua parte. É uma atitude individual realmente, né, Marcelo Pavão? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa noite. Bom dia, se estiver assistindo pela internet. Paulo, Benjamin, amigos, a gente precisa destacar aqui que esse tipo de ação ele está ocorrendo justamente pela união da ONG com o poder público e deve se ampliar. Eu quero aqui fazer uma menção e elogiar a Secretaria do Meio Ambiente através do secretário Marcos Libório, porque é um entusiasta dessa situação. Ele defendeu a educação oceânica, hoje já se faz parte do currículo municipal, aprender a fazer isso, a cuidar do meio ambiente. E essas ações, então o que você falou, 1 tonelada num dia, 300 quilos no outro. Então o poder público ele precisa ser o incentivador e o condutor dessas ações, porque senão elas se perdem. Eu quero lembrar, até comentarista aqui do Opinião, o André Ursini, que ele fala abertamente e defende essa bandeira, que a dragagem dos rios aqui no nosso entorno não é feita desde 1949. Então precisa ser feito. O poder público ele é uma parte
imprescindível disso, mas nós precisamos levar definitivamente para a sociedade, para a educação das nossas crianças, esse simbolismo, essa vontade de querer trocar. A gente não pode esquecer que existem ilhas ao redor do mundo de lixo que são do tamanho de países. A gente não pode esquecer que nós não fomos educados para o plástico. Então, outro dia eu parei para prestar atenção, eu pedi um lanche por um aplicativo, quando ele chegou em casa, até entre o invólucro externo e até chegar ao produto, eu tirei 5 embalagens. 5 embalagens plásticas, 5 embalagens que só vão poluir. Então a gente precisa cair de cabeça realmente nesse assunto. É muito importante, não vejo nenhum assunto mais, podem ser assuntos saúde, educação, mas o meio ambiente ele é tão importante como qualquer outro e a gente precisa incentivar, principalmente, e aqui eu falo para o meu amigo Benjamin, que tem um filho pequeno, a gente precisa trabalhar para ver qual é o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos, para as outras pessoas. A gente não pode só pensar no nosso umbigo. E isso tem que ser pensado já, porque lixo está se envolvendo cada vez mais. A reciclagem, enquanto no Japão reciclam 94% dos produtos, aqui no Brasil a gente está na faixa dos 3%. O que o Japão não recicla é o que o Brasil recicla no todo. Está muito errada a nossa cultura e a gente precisa não apenas incentivar atos como esse da ONG, como da Secretaria do Meio Ambiente, cada um de nós fazermos o nosso trabalho, mas principalmente pensarmos em que mundo que a gente quer deixar para as crianças de hoje, que amanhã serão os adultos. E a gente precisa educar esses adultos a serem melhores do que nós somos hoje. A nossa geração, uma cena comum é um automóvel passar e alguém jogar uma lata, jogar um pacote na rua. Uma cena comum também é a gente encontrar um sofá, um fogão, alguma coisa desse tipo jogada num canal, jogada num rio, né? São cenas comuns. Então essa geração meio que perdida já, é importante investir nos novos. E em 3 linhas, né? Primeiro, mudar um pouquinho o modelo de consumo, não deve ter tanta embalagem não biodegradável como tem hoje e tantos produtos não biodegradáveis. Depois, a questão da educação ambiental, né? E também a reciclagem, investir. Existe uma política nacional de resíduos sólidos que tem um objetivo, mas ainda está muito longe desse objetivo. Do outro lado dessa questão do ambiente, Santos recebe, ontem foi a inauguração oficial, hoje começam os trabalhos até quarta que vem, um encontro internacional de pesquisadores, estudantes e especialistas, ativistas, em torno das questões do mar, que envolvem principalmente a poluição, Pavão. É na Associação Comercial esse encontro, e é da Organização das Nações Unidas, da parte da ONU, que é dedicada a assuntos oceânicos, desenvolvimento de políticas voltadas para os direitos do mar. É imprescindível, Paulo, esse tipo de contato e de acréscimo à nossa cultura. A gente precisa ter esse tipo de consciência e esse trabalho de conservação. Porque nós vimos agora recentemente, isso aqui é só quem prestou atenção, durante a pandemia, justamente no período mais forte da pandemia, animais que, sabe, a gente viu tartarugas, golfinhos, a água ficou mais limpa, as praias, a vida retornou. Com os 2 anos que deram um tempinho, a coisa floresceu de uma forma que a gente precisa ajudar a natureza. A verdade é essa. E a gente precisa reduzir esse material poluente, a gente precisa reciclar as nossas ideias, aquela tal história. Vamos pensar o que a gente pode fazer individualmente para a coisa ficar um pouquinho... mas isso não vai mudar o mundo. Não interessa se vai mudar o mundo. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar num lugar melhor. Então, esses encontros da Associação Comercial de Santos, com o apoio da ONU, tem que ter escolas, isso tem que ser divulgado, tem que abrir a participação.
sabe? Fazer com que as escolas integrem as faculdades, porque é só isso, com a união e com a conscientização de todos é que a gente vai começar a ver uma fagulha no final do túnel, porque está muito complicado e o mundo parece que está ignorando esses avisos. E depois vai ser tarde demais. Os trabalhos são na Associação Comercial de Santos e vale a pena passar lá para dar uma olhadinha na rua 15 de novembro, Benjamin, de hoje até quarta que vem. Quando vocês falavam, o Pavão falava, eu me lembrei daquela imagem dos japoneses no estádio da Copa do Mundo, catando o lixo deles e o dos outros, sem ninguém mandar, faz parte da cultura. Quando a gente fala do oceano, a conservação dos oceanos, eu estava ontem conversando com meu filho de 8 anos e dando um conceito para ele do que é o mar e o que é o oceano. Em 1500, quando os portugueses se lançam ao oceano, chamava-se mar-oceano. Era tenebroso, era enorme, acabava num precipício, como os terraplanistas acham até hoje. Mas era algo que não tinha fim, insondável. O nosso século diminuiu tudo. Diminuiu as distâncias e diminuiu, inclusive, as capacidades de se reciclarem. A gente achava, e Santos é o exemplo disso, que a gente podia jogar tudo no mar, que seria diluído, seria resolvido. Tanto que nós construímos um transportador de cocô para jogar no mar. É o nosso pier de Santos. A gente não trata o esgoto que joga no mar, a gente joga o lixo no mar e a gente começa a perceber a diminuição da pesca. Em alguns lugares do mundo existem seriamente uma pesca predatória que não respeita o período de reprodução dos peixes e com isso diminui a renda das populações. Nós aqui no Brasil somos acossados rotineiramente por pescadores de outros países que vêm explorar. É comum ver no defeso da sardinha a apreensão dos pequenos peixes, dos tamanhos menores. Também falar do oceano é discutir um pouco que a nossa política de aquecimento global está fazendo com que ocorra o derretimento das geleiras. Há alguns dias atrás, há uma ligação entre a queima da Amazônia com a diminuição da neve do Tibete, e isso, para uma cidade que é banhada pelo mar, e nós somos quase que todos ao nível do mar, a elevação do nível do mar nos preocupa. Nós assistimos o assoreamento de algumas praias da nossa região, a tentativa frustrada do homem vencer a ressaca do mar. Pensar o oceano para uma cidade que vive do seu porto, que às vezes dá as costas para o seu mar, é pensar o futuro desta ilha de Guaiaó, ilha de São Vicente, banhada pelo Oceano Atlântico. Realmente essa questão dos oceanos ela merece ser discutida e vale a pena dar uma passadinha na Associação Comercial de hoje até quarta que vem para acompanhar essa discussão internacional sobre as questões relativas à poluição do mar. Falando de mar, a Receita Federal no Porto de Santos apreendeu ontem mais meia tonelada de cocaína. A gente caminha para alguma coisa entre 20 e 25 toneladas nesse ano de cocaína apreendidas no Porto de Santos. Era numa carga de café que tinha escala na Alemanha e se destinava à Suécia. Então, sempre para a Europa, Pavão. Paulo, é o que a gente, semana passada, estava aqui com o Elias Carneiro e ele falou, e a Europa não vai nunca se manifestar? Quer dizer, esses portos na Alemanha, na Holanda, na Itália, em toda a Europa. Espanha, eles recebem. E aí, o que é feito lá? Porque aqui no Brasil a gente está começando a descobrir a verdade, né? Esse corredor que foi aberto da Amazônia até Santos para deslocar, para trazer a droga de uma forma muito mais tranquila e ser desovada na Europa. Então a gente precisa, primeiro, as autoridades já começam a ver a realidade, que toda aquela bravata da Amazônia, que era a Amazônia nossa, do nióbio, de não sei do que está se descobrindo agora que foi aberto, não era nada de garimpo, era um canal de condução da droga até o porto aqui, a partir lá do norte do Brasil. Então a gente precisa começar a falar a realidade dos fatos. Os traficantes, eles estão extremamente
com dinheiro, riquíssimos, e estão se especializando, estão se profissionalizando. Enquanto a gente tratar a droga do jeito que a gente trata hoje, com poucos cachorros, poucos scanners e alguns abnegados lá no porto, a gente não vai chegar a lugar algum. Então a gente tem que começar vendo onde que a droga está fazendo esse caminho, fechar, pavimentar esse caminho de uma vez por todas e acabar com essa facilidade. Porque enquanto a gente está achando que o tráfico de drogas ainda é uma coisa ingênua e amadora, eles estão extremamente profissionalizados e eu só parabenizo a polícia porque ainda são os abnegados que estão atrás disso. Mas a gente não pode esquecer, se foram 500 quilos apreendidos, a gente pode colocar aí 10 vezes mais a droga que passou. Então a gente precisa aumentar. Eu sou um eterno defensor que esse porto aqui tinha que ter não um Forte Apache, ele tinha que ter um castelo da Polícia Federal com muita munição, com muito equipamento, com a Marinha junto. Aí sim a gente vai começar a coibir esses criminosos que acossam e entram a hora que querem no Porto de Santos. A cotação da cocaína por baixo, R$30 mil, 1 quilo de cocaína, isso aí vai dar alguma coisa em torno de 15 milhões de reais, né? Essa carga que foi apreendida ontem em Santos, 15 milhões de reais, é muito dinheiro, né? Eu queria discutir com o nosso ouvinte, Paulo, e contigo, e uma pergunta assim, tranquila. O Pavão não, que é um homem muito rico, não precisa pensar nisso. O que você faria hoje com 15 milhões de reais? Foi pelo ralo 15 milhões. Eu não vejo ninguém desesperado na rua porque perdeu 15 milhões. É porque tem muitos outros milhões e milhões que estão passando. Toda vez que eu comento essa notícia, eu fico pensando o seguinte: será que a nossa polícia está sendo mais eficiente e está pegando mais drogas e por isso está complicando o tráfico? Ou o tráfico de drogas é tão grande que isso é uma ninharia? Até há pouco tempo atrás eu achei que era a segunda hipótese. Eu tenho recebido informações de funcionários do Porto que eles estão começando a ser ameaçados pelos traficantes. Então eu acho que realmente a nossa Polícia Federal está agindo com mais rigor. Mas eu quero chamar a atenção para você, que é nosso ouvinte, que é inteligente, está nos escutando, é assim, o que é feito com o dinheiro? Aqui perderam-se 30 milhões de reais. 15 milhões, já dobrei. O que está sendo feito com o resto do dinheiro que passou? O pequeno traficante, o avião do morro, a gente conhece muito bem. Mas para onde estão indo essas fortunas? A gente olha para a nossa região e de repente vê grandes imóveis, coberturas sendo disputadas por valores astronômicos que eu e nós, na nossa vida, não chegaremos nunca perto de ter. A gente vê redes de empresas sendo instaladas da noite para o dia numa região que nem a nossa. Quando o Porto de Santos é rota da coca, a coca via, há uma degradação do tecido urbano. A sociedade é destruída, porque o dinheiro ilegal da coca corrompe. O que a gente sabe é que o combate às drogas na função de seca-gelo não funciona. Muitos estão muito ricos. Hoje a gente tem claro que o esquema de produção da cocaína na América do Sul é no norte da América do Sul, Peru, Colômbia, Bolívia. O escoamento para o mercado dos Estados Unidos é pelo México. O cartel mexicano abastece o principal mercado do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos, então é muito poderoso. E tem uma rota internacional que passa por Santos. Por que por Santos? Porque a movimentação de contêineres, de cargas em Santos, 150 milhões de toneladas por ano, é muito grande, é mais fácil de passar a cocaína, porque a verificação é por amostragem. E de Santos abastece o mercado europeu, aqui a produção sul-americana de cocaína. Eu esqueci de falar na notícia anterior, o tratamento que o esgoto dos emissários submarinos daqui, tem em Guarujá, tem em Praia Grande, tem em Santos, é um tratamento primário só. Então a gente realmente ainda despeja fezes só com tratamento primário no oceano, é outra coisa que precisa ser discutida. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, fica com a gente, que é bem rapidinho.
voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão estão analisando as notícias com você. E uma dessas notícias é bastante triste. Depois de ter perdido no ano passado a cantora Gal Costa, talvez uma das maiores, ou talvez até a maior cantora da história da música popular brasileira, ontem o país perdeu uma superestrela, a eterna Rita Lee, Pavão. Paulo, ontem eu estava acompanhando as notícias, né, assim, logo que foi dada a notícia do falecimento dela, não a notícia do falecimento, né, foi divulgado o falecimento, né, porque teria ocorrido no início da madrugada de segunda para terça. E a gente já sabia que a Rita Lee já não estava bem de saúde, já resistia ao câncer, mas claro que toda hora que a gente tem a constatação da perda, a gente sente, e da Rita Lee não foi diferente. Eu lembro uma fala do Chico Anísio, quando já estava bem doente, perguntaram para ele, sobre o fim da vida, ele falou assim, eu tenho pena de mim. Aí, pessoal, mas pena por quê? Não, porque eu tinha tanta coisa para fazer e não vou poder fazer. E eu falo mesmo da Rita Lee, ainda tinha tanta coisa para dizer, mas infelizmente não vai ser. Mas ela disse tanto, e ela falou tanto, e para mim, eu estou com 55 anos, ela é uma referência incontestável na minha vida, né? Passou vários períodos, vários momentos, seja de um namoro, seja de uma brincadeira, as músicas da Rita Lee, elas permeiam os últimos 50, quase 60 anos do Brasil. Então, a gente fica triste, né, pelo passamento, mas a gente apenas nos resta uma constatação. Eu não fico, concluindo essa ideia, triste pela morte dela, pela ausência da Rita Lee. Eu fico triste porque não há peça de reposição. Todos esses ícones, como o Paulo falou, a Gal Costa, agora a Rita Lee e outros tantos, a gente vê o desaparecer, mas não floresce mais ninguém como uma Elis Regina, como uma Gal Costa, como uma Simone, como uma Maria Bethânia, como uma Baby Consuelo, que ousaram mudar o seu tempo. E a Rita Lee, ela tem esse valor. Ela passou por todas as fases da música, a gente estava comentando aqui, ela cantou tudo, ela cantou junto com João Gilberto, ela cantou com Tom Zé, ela cantou com Gilberto Gil, com Caetano, com todo mundo, e ela vai continuar para a gente. Então, assim, quem teve a oportunidade de viver na mesma época que Rita Lee e curtir nos bailes, nas discotecas, ou no próprio carro, ou ouvir em casa, feliz. Se você não conhece a obra da Rita Lee, vá conhecer, porque ela é atemporal e vai ser para sempre. Eu fiquei tocado quando o Pavão me lembrou do Chico Anísio, porque eu estava pensando na mesma frase dele. Pelo seguinte, nós não perdemos a Rita Lee. Ela continua, nós estamos privilegiados que nós vivemos na geração da mídia. Nós temos ela gravada, o YouTube está aí para isso, o Twitter tem as frases dela. Nós perdemos o tudo mais que a Rita ainda poderia dizer. Essa geração consolida isso. Rita Lee morre com 75 anos e ela fez parte das experiências afetivas da nossa geração. Eu pensei que o Pavão ia citar a música dela, que ela canta no escurinho do cinema, que eu achava que era a cara do Pavão. Mas é que tem tanta coisa para falar dela. Quando ela cansou de ser cantora, ela começou a ser twitteira. Ficou 3, 4 anos no Twitter, mas cansou. Depois foi para o Insta. Mas ela tem um Twitter dele que ficou famosíssimo, que ela dizia: já disse e repito, não me levem a sério. Sou falsa, manipuladora, mentirosa e filha da pi. Escrevo o que me vem na cabeça. Só futilidades. Realmente, ela mentiu nesse Twitter. Ela não escrevia futilidades. Ela tocou a alma da minha geração. Eu cresci andando, tentando andar de patins com a música dela, tentando ser feliz, e acho que o que a
define é o que ela pediu que fosse o epitáfio dela. Eu sou a ovelha negra da família. Bendita ovelha. O Caetano Veloso, compositor, cantor, ele tem uma qualidade assim muito marcante, que é a de expressar o reconhecimento do talento dos outros. Ele fez isso a carreira toda, né? Reconheceu o talento dos outros em várias músicas, né? E numa das músicas ele fala: ainda não havia para mim Rita Lee, na música para São Paulo, né? A tua mais perfeita tradução. A gente deve reconhecer também o talento do autor da capa da Tribuna hoje, da primeira página, uma primeira página linda, né? O cabelo da Rita Lee, com a frase do desculpe o Aue, eu não queria magoar você, e embaixo que flagra, que flagra, que flagra, com uma foto do zagueiro Eduardo Bauerman do Santos, que foi afastado por envolvimento. Essa aí é a capa da Tribuna, linda essa capa, muito criativa. Você vê que é a Rita Lee, com o desculpe o Aue, e embaixo que flagra, que flagra, que flagra, da música do Escurinho do Cinema, Sim, né? sim. Para o Eduardo Bauerman, zagueiro, que foi afastado pelo Santos. Muito triste esse caso do Bauerman, não é, Pavão? Rapidamente. E, Paulo, é aquilo que a gente sempre fala. A gente torcia para que fosse uma grande fake news, que tudo fosse esclarecido como uma grande mentira. Parece que não é. E eu, assim, com muita dor no coração, porque eu acho que ninguém merece isso, mas eu não vejo alternativa, que se os fatos, independente dos crimes que cometeram, mas se os fatos forem confirmados, todos os envolvidos, a minha sugestão é o banimento eterno do futebol. O futebol não pode ficar com uma sombra dessa, principalmente o futebol brasileiro, porque esses marginais que toparam fazer essa manipulação, eles não merecem condescendência. Eles estão destruindo sonhos, trabalho e um lazer que é quase sagrado para o brasileiro, que é o futebol. Então a gente não pode admitir. Se for comprovado, eu espero que eles sejam banidos e que tenham o maior rigor da lei possível, para que essa minoria sirva de exemplo para quem quiser enveredar pelo crime. Que flagra, hein, Benjamin? Que fase! Assim, o que é um pingo para quem está borrado, né? Nosso time do Santos já desfalcado, fragilizado, aparece nas manchetes do seu jogador, um bom jogador, com essa história. Mas olha, para mim, só do jogador especificamente que é a surpresa. Quando você começa a ter investimento em apostas, em qualquer setor, você vai ter corrupção. E desculpem, não vamos ser cegos. Você aposta em quantos cartões de vermelhos vai ter no jogo, você aposta em quem vai ser expulso, você aposta em cartões amarelos. Que loucura é essa? A gente sabia que estava cheirando mal. A investigação tem 6 anos. Já tem 3 jogadores que vão sair livres porque fizeram delação premiada. É assim, todos nós sabemos disso. Mas eu quero saber quem é que corrompeu, quem ganhou dinheiro. Por que essas empresas não dão ao rosto? O jogador, infelizmente, está com o rosto exposto. E o dono das apostas? E o veículo? Que fase? O chefe da quadrilha foi quem teve o celular apreendido e por aí se chegaram as conversas com o Eduardo Bauerman do Santos e com vários outros jogadores, principalmente da Série B do Campeonato Brasileiro. O Eduardo Bauerman falou que levaria 2 outros jogadores do Santos para participar desse esquema e também um empresário do futebol aqui, bastante ligado ao Santos, é citado nessas conversas aí muito comprometedoras. Morreu também, a gente falou da morte da Rita Lee, morreu também o ex-deputado Davi Miranda, casado com o jornalista Glenn Greenwald, aquele que denunciou a Operação Lava Jato, né, com gravações entre o juiz Sérgio Moro e alguns promotores. Morreu de septicemia o Davi Miranda. Hoje ele faria 38 anos, ele morreu ontem. O trânsito no Boqueirão, em Santos, Benjamin, mudou
você é diretamente afetado por essa mudança, você também está de mudança para uma das ruas afetadas. As obras são na Azevedo Sodré, que fica interditada, uma via no Boqueirão, em Santos, que faz parte de um corredor que vai da ponta da praia até o Canal 1, né? até o Gonzaga, especificamente, até o Gonzaga. E depois continua pela Marechal Deodoro, né? Esse corredor até o Canal 2. Mas o trânsito da Azevedo Sodré ficou dividido para a Rua Mato Grosso, que é uma que também liga o trecho onde a Azevedo Sodré foi interditada, entre o Washington Luiz e Conselheiro Nebias, mais especificamente da Conselheiro para Washington Luiz, e a Rua Minas Gerais, que teve inversão da mão de direção. A Mato Grosso registrou, nesse começo da operação ontem e hoje, grandes congestionamentos, Benjamin. Se eu fosse o redator do programa, eu colocaria em letras garrafais: inferno, inferno, inferno. Com algum exagero, né? Muito exagero. Enquanto o Paulo comentava, eu comecei a contar quantas obras estão transtornando a vida do santista. Essa do Gonzaga, algum tempo atrás da Rua Goiás, o viaduto em cima do túnel na entrada de Santos, o Canal 1, que não termina nunca aquela obra. O mercado municipal vai entrar em reforma, acho que 8 meses. A Campos Melo, que tem um VLT que anda a passo de tartaruga. O grande problema, obras são benéficas, é progresso, é mais agilidade. Mas a lentidão e a desinformação vão derrubar este prefeito. Eu, particularmente, tenho muita simpatia por ele. Mas a sua Secretaria de Obras, com a sua lentidão, e a sua Secretaria de Transportes, pela não informação a tempo do santista, estão destruindo a fé na cidade. Neste final de semana, eu que sou diretamente incomodado futuramente pela Minas Gerais, fui incomodado com uma corrida no Porto, que eu não sabia que tinha uma corrida de bicicleta domingo de manhã quando eu saía do hospital. E eu não conseguia chegar em casa e ninguém dava informação como é que eu poderia acessar. Informação. Vem aqui, tem uma opinião, tem os outros mecanismos. Hoje nós temos o WhatsApp, prefeito. Cadastre as pessoas, avise quais são as rotas alternativas. Vamos melhorar o sofrimento. 5 horas da tarde, 6 horas, a gente quer ir para casa e não consegue andar. Olha, eu vou falar duas coisas em contraposição ao que o Benjamin falou. Eu me diverti assim com a listagem dos incômodos, mas é autêntica, é verdadeira. Agora, uma delas, eu ouvi de uma pessoa atrapalhada por essas obras, ela falou assim: depois que a obra ficar pronta e a gente vê o benefício, a gente esquece o sofrimento. E uma outra é do presidente da CET. O Pavão escutou hoje no Jornal da Jovem Pan, o Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Ele falou assim: a gente orienta o motorista nesse momento a consultar o Waze, porque a prefeitura fez um convênio com o aplicativo e a medição automática dos fluxos de trânsito que aumentaram na Minas Gerais e na Mato Grosso, o Waze já recomenda as melhores rotas. O Fifi, você escutou ele falando isso hoje, né? Não, é aquela tal história, né? O Waze neles. Não se faz omelete sem quebrar o ovo, é necessário. Mas eu concordo com o Benjamin, acho que o planejamento talvez pudesse ser feito de uma forma um pouco mais coordenada, porque são muitas obras que atrapalham em vários locais e no final acaba dando um nó geral. O que nos resta nesse momento, porque a coisa, já quebraram a casca, tem que fazer o omelete, o que nos resta agora é apelar primeiro para as autoridades, não custa, da mesma forma que a Defesa Civil manda um SMS, pode também ter uma questão de rota alternativa, principalmente o pessoal da CET. Eu sou amigo, respeito, admiro muito o Antônio Carlos, o presidente, mas é um fato, tem horas que você implora para ter alguém da CET num cruzamento para agilizar e não tem ninguém. E em outros momentos, em algumas atividades esportivas, você tem uma legião de pessoas da CET. Então, talvez dosar um pouco essa turma, talvez seja uma solução. Mas eu queria aqui apelar também para a população. Se você não precisa sair de carro, não saia com o carro.
Sabe, eu tenho amigos que vão comprar pão na padaria 2 quadras distantes da casa e pega o carro para comprar pão. Inclusive nessa mesa tem gente que faz isso. Eu queria também apelar para as mães e pais de crianças em idade escolar. Não façam fila dupla, tripla, quádrupla às vezes. Ali no canal 6, canal 5, para pegar os pimpolhos, não tem a coragem de parar o carro na esquina para pegar o filho ou a filha. Não, tem que parar em fila dupla, bota pisca de alerta. Ali no canal 6, quase na Epitácio, é todo dia. No canal 5 também, não se anda. Então, senhoras mães, senhores pais, vamos colaborar um pouco, ter um pouco de empatia. Sabe? Não está chovendo, seu filho mora perto, está estudando perto da escola, vá buscar, deixa o carrinho parado. Você está indo para algum lugar, está todas essas obras, deixa o carrinho parado. E outro apelo também para os nossos grandes edis aqui, para a prefeitura. Vamos parar de construir prédio com 400 vagas, a ilha daqui a pouco vai afundar. Então a gente precisa parar de colocar prédio com 4 vagas para carro, onde antes tinha uma casa com um carro, agora tem um prédio com 400. Nunca a mobilidade vai chegar a algum lugar se a gente também não se conscientizar para isso, né, senhor vereador, senhora vereadora? Hoje de manhã eu vi uma cena que corrobora essas afirmativas do Pavão. Na Azevedo Sodré, como a obra começou perto da Washington Luiz, o trânsito da Azevedo Sodré local dali vira ou à direita na Carolino Rodrigues ou na outra, não lembro o nome da outra, não é a Alfredo Porchat, essas ruas, mas eu vi especificamente na Carolino Rodrigues. Tem uma obra do Pão de Açúcar Minuto na esquina e um caminhão com caçambas, colocando 3 caçambas, interrompendo a Carolino Rodrigues. O congestionamento ia até o início da Conselheiro Nebias, passava o sinal, ia para o Oswaldo Cruz, quer dizer, não tem sentido. Exato. No momento de complicação do trânsito local ali, um caminhão colocando 3 caçambas de lixo e interceptando a Carolino Rodrigues por causa da obra do Pão de Açúcar. O Opinião Litoral volta para o último bloco, daqui a pouquinho, é rápido, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco, curtinho, porque a gente falou muito nos blocos anteriores, mas tem pelo menos 3 pautas importantes que a gente tem que ser mais conciso nesses para comentar. Uma delas é que um dos acusados por aquela agressão que resultou na morte de um empresário em Guarujá por espancamento foi identificado pela polícia. Pavão, bem rapidamente. Paulo, foi uma notícia de uma tristeza muito profunda, Exato. Barbárie, selvageria, retrocesso. Retrocesso. Primeiro, Paulo, já a linha de investigação já está indo para outro lado, começa a se investigar a participação de uma ex-namorada da vítima que teria orquestrado, então muita reviravolta. Agora, o mais importante desse caso, Paulo, é a questão, trabalho da polícia, impunidade prevista em lei. Trabalho da polícia irrepreensível. Perfeito, Paulo. Só que o que acontece? Aqui a gente faz sempre esse alerta. Enquanto a legislação não for aprimorada, todo policial, seja civil, militar, vai estar colaborando para uma operação eterna chamada enxuga-gelo. Por quê? Porque a imagem já mostrou a agressão e o assassinato desse homem no Guarujá. Esse suspeito apareceu na polícia menos de um dia depois, um dia e pouco depois, com um advogado. O delegado pediu a prisão desse suspeito e olha lá, a justiça não deu o resultado, não deu a resposta e ele saiu pela porta da frente. Então, enquanto a polícia enxugar gelo, a gente vai ver esse tipo de situação. E mais uma vez, uma pessoa é linchada, assassinada na rua e só pararam quando o SAMU chegou. E, enquanto isso, em volta, dezenas de pessoas filmando, tirando sarro,
falando impropérios e até justificando os atos. Então a gente precisa repensar os nossos atos porque nós estamos caminhando passos largos para a barbárie. Pérola do Atlântico, cidade que já foi linda. O que me chama a atenção nessa notícia policial é assim, parece que eu estou vendo um filme do Quentin Tarantino, da violência gratuita. É a cidade aonde o fake news matou uma mulher. É a cidade onde o fake news matou um homem inocente. Benjamin, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou o primeiro ex-presidente do país a ser condenado por agressão sexual. Tem um antecedente daquele Bill Clinton, que não era agressão sexual, mas ele disse que sexo oral não é sexo, né? O Bill Clinton formou uma jurisprudência, mas o Trump, por um caso da década de 90, ele foi acusado por uma jornalista e escritora de ter sido Jane Carroll, de ter agredido ela sexualmente numa loja de departamentos. Ele foi condenado a pagar uma indenização de 5 milhões de dólares. Criminalmente, o caso já prescreveu. Em torno da indenização, houve uma janela na legislação de Nova York que permitiu o ingresso dessa ação tanto tempo depois. Eu vou tentar me conter e esconder o sorriso de felicidade. Eu só queria lembrar que o Bill Clinton era acusado não de importunação sexual, era acusado de mentir. Lá eles levam a sério quem mente. E era aí, tanto que ele teve que fazer um malabarismo para dizer que sexo oral não era sexo, é outra coisa. É quase uma letra da Rita Lee, né? Exatamente, já para fechar. Do Trump, eu só quero fazer o meu comentário muito curto, bem brevemente. Durante a pandemia inteira, eu falei, olha, nós temos o mapa do futuro. O que acontece nos Estados Unidos e na Europa, acontece no Brasil. Será que nisso também vai acontecer? Pavão? Não, eu quero destacar apenas um detalhe. Um dos pontos básicos do ex-presidente Trump, quando ele foi ouvido por uma teleconferência, ele não era obrigado a estar no julgamento, ele foi farto em falar que ela não era meu tio, não era o tipo dele, que não atraía, que não sei o quê. E aí a advogada de defesa mostrou uma foto durante o depoimento e perguntou para ele, quem é essa moça que está aqui na foto? Ele falou, claro, é minha esposa, a esposa da época. Aí a advogada falou, não, essa aqui é a acusadora, a autora. Então, assim, quer dizer, ele confundiu a autora, a denunciante, com a esposa. E aí foi 9-0, um júri de 6 homens e 3 mulheres condenaram ele a pagar 5 milhões. Por um cara que tem o dinheiro que ele tem, isso é fichinha, mas o emblemático da condenação, porque a própria jornalista falou que a vida dela acabou depois que ela tentou se manifestar e o Trump fez de tudo para que ela fosse calada. E agora ela tem essa satisfação. Então eu espero que sempre que a verdade prevaleça e sempre que a justiça prevaleça. O caso é da década de 90 e a acusadora já tem 79 anos, né? Ela ganhou o direito à indenização de 5 milhões de dólares. O Trump diz que é vítima da maior caça às bruxas dos Estados Unidos no século XXI. Ele não compara com a do McCarthy na década de 50 do ano passado, do século passado, contra os comunistas. Nem as bruxas de Salem do século XVII e XVIII. E a última pauta, que é muito importante, a gente tem também a prisão do deputado brasileiro Jorge Santos, nos Estados Unidos, a acusação de lavagem de dinheiro. Mas o Supremo Tribunal Federal, um assunto que tem sido muito discutido no Brasil, é a regulamentação por lei, pelo Congresso, das redes sociais. E o Supremo Tribunal Federal pautou para a semana que vem, Pavão, o julgamento de algumas ações. As 3 principais tratam da responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos que elas disponibilizam às plataformas delas para serem colocados. Pelo Marco Civil da Internet, de 2014, da época do governo Dilma, a rede social só pode ser responsabilizada se ela descumprir uma medida judicial, que demora muito até se conseguir a medida judicial para retirar o conteúdo, né? Isso certamente precisa ser mudado. E a lentidão da justiça, nesse caso, é um dos pontos centrais desse julgamento do Supremo, que é o órgão máximo da justiça, né?
Paulo, aqui são dois fatos que precisam ser destacados. Primeiro, novamente o STF é chamado a legislar ante a inércia do Congresso. Porque essa lei, ela poderia já estar regulamentada pelo Congresso, mas ficou travado. Então, mais uma vez, de forma absolutamente correta, embora não regular, o STF tem que se pronunciar. Mas eu quero destacar aqui uma situação que é muito importante, que muita gente fica falando de regulamentação e não toca no cerne. O Telegram, que é uma plataforma amplamente utilizada, inclusive profissionalmente, ele tomou uma atitude que é gravíssima. O Telegram, ele mandou uma mensagem a todas as pessoas que têm conta nessa plataforma, mandando um material contra a lei, o projeto de lei que está em tramitação no Congresso, e pior, se posicionando de uma forma perigosa, dizendo que aquilo esse projeto de lei é contra a democracia, contra a Constituição e uma série de situações. Isso é perigosíssimo, porque isso é manipulação da opinião. E por que isso está sério? Porque existe até dentro do Telegram uma assinatura para você receber as informações e o envio teria sido para todos. Então, Google e Telegram se somam, se posicionando contra um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Isso é intervenção, tentativa de intervenção e manipulação de um poder constituído, e que é o legislativo. Então isso é perigosíssimo e precisam ser impedidos. Senão nós vamos cada vez mais ser controlados por plataformas de internet e não pelas nossas vontades. Isso é estranho, esse acontecimento, porque em outros países existe a regulação, existe a regulamentação. Então por que no Brasil essas empresas de tecnologia, Big Techs, têm esse interesse em obstar a tramitação dessa legislação? Porque eles descobriram uma mina de ouro no dinheiro, no impulsionamento das fake news. A gente precisa lembrar que o mundo mudou. Eu tenho um amigo pessoal, que era amigo de um grande político, que ele falava a seguinte frase: olha, se aquele inimigo não tiver um rabo, a gente pendura um rabo nele, a gente inventa. Era comum. Com a tecnologia, essas notícias, essas mentiras, tomaram proporções avassaladoras. Todos nós nos lembramos da mamadeira de piroca. Todos nós nos lembramos que quem tomasse vacina ia virar jacaré. Todos nós nos lembramos que quem tomasse a vacina podia se contrair o vírus da AIDS. Só para lembrar algumas muito rápidas. Tem que regular, não é censurar. Tem que punir quem mente deliberadamente. E eu queria fazer um parênteses na morte do deputado Davi Miranda, homossexual, pai de 3 filhos, morreu honradamente lutando o bom combate. Quero lembrar do Jorge Santos, não é um deputado brasileiro, é um deputado de origem brasileira, homossexual também, que mente e está sendo condenado por mentira. 13 processos por mentira. Chegamos ao final do telejornal Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão, ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas, à equipe de jornalismo e técnica do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 13h para 13h, pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã.